Então, alunos, dando continuidade aí, a gente vem falando agora sobre a China, né? A China tem em primeiro lugar, né, por ser a nação mais populosa do mundo. Em segundo lugar, ela possui um extenso território e expressiva quantidade de diversidade de recursos naturais, né, pela extensão, né, também do seu território e essa abundância também de recursos naturais. Né? Em terceiro lugar, a economia apresentou maior crescimento nas duas últimas décadas, ou seja, né, com a entrada de empresas estrangeiras, né, transnacionais, e as vantagens que a China dá para, né, essas empresas adentrarem no seu território, acaba que ela está tendo um crescimento cada vez maior. Principal potência emergente dentre os países subdesenvolvidos, ou seja, a China é considerada um país subdesenvolvido, mas ela tem, no caso, começou a ter uma expressividade maior. Ou seja, quando uma potência é emergente, é que ela, no caso, deixou de ser pobre e começou a ganhar dinheiro e está quase entrando em desenvolvimento. Okay? A economia chinesa vem incomodando outras potências, como o Japão, né, já passou no caso do Japão, e os Estados Unidos ainda não, pessoal, né, mas tem algumas estimativas de que a China vai passar os Estados Unidos, né, daqui a alguns anos. Né. Vamos aguardar aí, ver se realmente essas perspectivas vão se concretizar. Então, devido ao crescimento da influência chinesa na Ásia, ou seja, pela grande quantidade de parceiros comerciais que a China vem fazendo, né, pela facilidade também, como eu havia falado para vocês, de dar, né, no caso, a algumas empresas, infraestrutura, terrenos, uma mão de obra barata, uma facilidade, né, para adquirir terrenos. Então, tudo isso acaba influenciando essas empresas a ir para o país, né, chinês. Tá, okay? O tipo de clima e vegetação apresenta algumas áreas desérticas, onde é feita a pecuária extensiva, né, justamente pela tecnologia que acaba irrigando algumas áreas desérticas. Então a tecnologia também é utilizada a esse ponto. Existem as florestas temperadas que recobrem, né, as montanhas, a florestas subtropicais nas grandes planícies chinesas. Na porção oeste, né, o meio ambiente é diversificado. Na porção oeste também, né, no caso, tem umas montanhas e planaltos de clima seco. O clima árido dificulta também a expansão agrícola. Que na porção leste é denominado por baixos planaltos e depressões imensas. Existem as planícies, o clima é subtropical ao sul e temperado ao norte. 90% da população ainda vive na porção leste. Okay? A agropecuária é a maior parte da população se concentra ainda na área rural e o setor primário, né, é, ou seja, da agricultura, né, emprega 60% da população. O país possui a pecuária diversificada com rebanhos bovinos, suínos e ovinos. Que os produtos dependem das condições climáticas. Ao nordeste, a produção de trigo, ao sul, o clima subtropical favorece a plantação, né, o cultivo do arroz. Então, aí, país que se transforma. Né? A China é a nação mais antiga que se conhece. O país esteve isolado em relação ao mundo. A muralha da China era para proteção de seu território. As preocupações eram internas, voltadas para o desenvolvimento e defesa do seu território. O isolamento começou, né, a ser contestado devido à interferência estrangeira. Os portugueses tomaram a cidade de Macau. O Reino Unido começou a controlar Hong Kong. No século XX começou um longo processo de disputas internas pelo poder político. Né? Então as rivalidades entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung. Em 1949 ocorreu a Revolução Chinesa. Os comunistas liderados por Mao Tse-tung venceram a guerra e fundaram a República Popular da China, que empreendeu, né, diversas mudanças sociais, políticas e econômicas. Chiang saiu derrotado, fugiu para a ilha da Formosa, onde fundou um país capitalista, né, passando, no caso, a existir duas Chinas, a continental, que era socialista, e a insular, que era capitalista.
né, e com a morte de Mao Tse-tung, começou, né, a implementar reformas econômicas e abertura do país a investimentos estrangeiros, né. E depois dessas reformas, o país teve um crescimento, né, maior, bem maior do que, né, em épocas antigas. Okay? Na China, a indústria, né, e recursos naturais. A grande quantidade de recursos naturais e energéticos favoreceu o processo de industrialização chinês. A famosa indústria têxtil, né, vocês podem ver pelas vestimentas, né, das chinesas, que elas utilizam muito, né, esse tipo de indústria têxtil, até mesmo na moda, que cada vez cresce mais, concentram-se nas EIs, que são zonas econômicas especiais. Né? Essas EIs, depois dessas reformas, né, que ocorreram com a abertura econômica da China, recebeu grandes investimentos estrangeiros. O governo chinês criou as EIs, né, localizadas na faixa litorânea, né, e algumas vantagens foram oferecidas pela China. Quais foram essas vantagens? Com maior mercado consumidor, ou seja, a China tem a maior população mundial, então teria, no caso, uma quantidade muito grande de consumidores para adquirir o produto. Né? Disponibilidade de matérias-primas no seu território, mão de obra extremamente barata e também qualificada, condições para exportação, até porque elas se localizam próximo aos portos, e também incentivos fiscais, né? Como eu falei para vocês, doações de terreno, isenção de impostos, né? Algumas empresas ficam alguns anos sem pagar nenhum tipo de, de imposto, né, por estar ali no país dele. Então, esse é o tipo de incentivo, né, que a China dá. Né? Foi o país que mais atraiu investimentos estrangeiros nas últimas décadas, né, justamente nesse tipo de incentivos que a China dá. Tá, okay? E a China é o país, né, que pertence aos BRICS, que são os países emergentes, como eu falei para vocês, né, que estão, no caso, eram considerados subdesenvolvidos, estão começando a crescer um pouco mais. Né? E a China dos BRICS é a potência mais rica, vamos dizer assim. Okay? Esse B aqui significa Brasil, R de Rússia, I de Índia, o C da China e esse F aqui é South África, que traduzindo, né, seria África do Sul. Tá ok? Então aí nós temos o mapa das EIs, mostrando para vocês a concentração industrial que ocorre, olha aqui, majoritariamente, ó, no litoral chinês. Quase não tem nenhuma empresa aqui, ó, no interior. Né? Todas elas estão próximas, né, ao oceano, justamente para escoar essa produção que existe. Até porque o grande mercado consumidor da China não são os chineses, apesar de ter uma população muito numerosa, mas grande quantidade da produção deles é para exportação, ou seja, vender, né, e não comprar ou ficar.